A Justiça do Trabalho está lançando hoje uma campanha de conscientização sobre os males do trabalho infantil. O objetivo é contribuir para uma mudança de cultura no Brasil, mostrando à sociedade que as crianças devem apenas brincar e estudar. Segundo o último levantamento do IBGE, divulgado em novembro, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Após anos de queda, a quantidade de crianças exploradas para o trabalho voltou a subir. Em 2013, havia 506 mil crianças entre 5 e 13 anos trabalhando. Em 2014, o total nessa faixa etária subiu para 554 mil, um aumento de 9,3%. Para mudar essa realidade, desde 2012, o TST, por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, está engajado em promover estudos técnicos, seminários e debates relacionados ao tema. Em 2015, uma grande campanha de conscientização está sendo lançada para mostrar que não é o trabalho precoce que garante o futuro, mas a educação. Emissoras de rádio e TV de todo o país exibirão peças publicitárias que alertam sobre as consequências do trabalho na infância. Na primeira etapa, são retratadas 3 das piores formas de trabalho infantil, como os que ocorrem em carvoarias, nos lixões e em ambientes domésticos. A segunda etapa da campanha traz dados concretos sobre os malefícios do trabalho infantil que contribui para um ciclo vicioso de pobreza. A campanha será encerrada com uma animação que valoriza o direito à infância. Todas as peças serão disponibilizadas no site da campanha conforme o cronograma de veiculação. A página também vai reunir entrevistas em texto, artigos e dados estatísticos. Bom, e sobre a campanha eu converso agora com a ministra do TST, Maria de Assis Calcin, uma das coordenadoras do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho e que hoje está aqui no estúdio conosco. Boa tarde, ministra. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença, né? Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente quais são os principais mitos que a campanha visa desconstruir. Olha, Érica, na verdade nós não pensamos muito bem nisso quando nós falamos frases, por exemplo, o trabalho garante o futuro. Esse é um dos primeiros mitos que a campanha visa acabar, não é, ou desconstituir, porque nós sabemos, como vimos agora ali nas estatísticas que foram passadas anteriormente, que o próprio IBGE confirma que aquelas crianças que trabalharam na infância são hoje os adultos que têm o pior tipo de trabalho, o trabalho menos valorizado, ou seja, o futuro, na verdade, é nenhum. Ela continua naquele ciclo vicioso de ter trabalhado enquanto era pobre e o trabalho que ela consegue enquanto adulto, exatamente pela falta de educação, fica sempre naquela mesma faixa social. E o outro mito que se visa desconstituir é aquele que também nós ouvimos muito, mas talvez não compreendamos bem, é que é melhor trabalhar do que estar na rua. E isso, na verdade, é uma grande falácia, não é? Porque a criança que está na rua, ela está sujeita a todo tipo de perigo, né, de abuso, ela não recebe salário, né, e de fato isso não constrói o futuro dela. O que a campanha visa desmistificar é exatamente esse pensamento que algumas pessoas têm e dizer ao final e ao fim, ao cabo, que lugar de criança é na escola. Bom, a gente viu na reportagem algumas das piores formas de trabalho infantil. Nas carvoarias, não é uma coisa degradante para a criança. Quais são as consequências desse tipo de exploração? Olha, principalmente nessas atividades que nós chamamos de piores formas de trabalho, né? Como, por exemplo, a carvoaria, que foi talvez o primeiro filmete que vai aparecer na nossa campanha. E a criança que está trabalhando na carvoaria, em primeiro lugar, ela está sujeita a uma série de doenças, né? A própria queimadura por estar trabalhando com
carvão, né, que nós sabemos como é feito, como é extraído, ele é queimado, a madeira é queimada, né, e são as crianças, na verdade, que entram dentro daqueles fornos, não é? Exatamente por serem crianças, por serem pequenas, então estão sujeitas à intoxicação, a queimaduras e tal. E isso se nós falarmos só na questão da carvoaria, mas existem ainda outras atividades que elas são submetidas enquanto exploradas no seu trabalho como criança, como a lida no campo, por exemplo, com tratores, com máquinas, né, com colheitadeiras. As crianças, na verdade, não têm muito a percepção do perigo que é trabalhar com aquelas máquinas que são sempre muito rápidas, né? Então, estão também sujeitas a sofrerem acidente com esse tipo de trabalho e acidentes que são irreversíveis, né? Afora aquelas que trabalham, por exemplo, nos sinais de trânsito. Todos nós aqui no Brasil estamos acostumados a ver as crianças aí vendendo balinha, isso ou aquilo, nos sinais de trânsito, e sabemos que ali elas estão sujeitas a todo tipo de abuso. São pessoas que param o carro e querem sugerir coisas às crianças, não é? E não recebem um salário, né? Então, na verdade, qualquer tipo de trabalho que a criança exerça, ela está sendo, na verdade, violentada no seu futuro, porque ela continuará naquela mesma situação que a família dela se encontra ao obrigá-la, talvez, né, a ir trabalhar. Quais seriam os caminhos legais para um menor que, porventura, quer entrar no mercado de trabalho e ajudar na subsistência da família? Então, essa é uma grande, é uma pergunta muito interessante, porque embora a lei de aprendizagem, né, ela esteja em vigor desde o ano de 2000, né, e tenha sido regulamentada em 2005, ainda são muito poucas as empresas que lançam mão dessa atividade, que é uma atividade que, na verdade, diz diretamente com a responsabilidade social da empresa, né? A lei do aprendiz prevê que, no mínimo 5% e no máximo 15% dos funcionários das empresas de grande e médio porte sejam menores aprendizes. Os menores aprendizes, quem são? São aqueles a partir dos 14 anos, dos 14, e não anterior a isso, anterior às crianças com menos de 14 anos, não há a mínima possibilidade que elas possam exercer algum trabalho que seja considerado legal, não é? Mas a partir dos 14 anos, a lei prevê exatamente essa aprendizagem, ou contrato de aprendizagem, em que a criança tem que estar matriculada na escola e pode trabalhar no máximo 6 horas por dia, aprendendo um ofício que poderá vir a exercer no futuro. Eu mesmo, Érica, no meu gabinete tenho uma menor aprendiz, a Esther, que está lá comigo aprendendo como se trabalha dentro da burocracia de um tribunal, por exemplo, né? Então, ela faz pesquisa, ela coloca andamento dos processos na nossa rede interna, ou seja, ela está totalmente assistida, ela tem a carteira assinada, ela tem os direitos garantidos, ela só trabalha um determinado período, não é? E assim ela vai conseguindo se introduzir no mercado de trabalho de uma forma legal, sem nenhuma exploração. Então, esse é o trabalho do menor aprendiz, é isso que deve ser incentivado. Mas, infelizmente, as empresas ainda não se acordaram para essa possibilidade. Pois é, isso que eu queria perguntar para a senhora, ministro, rapidamente, para a gente encerrar o nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante para a sociedade. A lei de aprendizagem, ela precisa ser melhor divulgada para que todos cumpram efetivamente? Mas com toda certeza, eu espero que em programas como esse, em campanhas como essa que o Tribunal Superior do Trabalho acaba de lançar, essa questão venha a ser mais conhecida de todos os empresários, né, de todas as grandes empresas, porque, veja, há uma contrapartida
em termos de incentivo para essas empresas, que não é de forma nenhuma desprezível. Não é, por exemplo, em termos do percentual do FGTS que a empresa deve pagar para esse menor aprendiz, que diminui 75% em relação aos demais, ou seja, ela recolhe só 2%, não é? Enquanto os outros é 8%, às vezes 11%, dependendo. E ainda a questão do aviso prévio, né? E outras coisas que a lei prevê e que as empresas talvez desconheçam e que deveria ser incentivada para que a gente pudesse ter o nosso futuro, o futuro das nossas crianças garantido de forma digna, como prevê a Constituição da nossa República. Tá ótimo, ministra. Obrigada pela participação. Eu conversei com a ministra do TST, Maria de Assis Calci, que é uma das responsáveis pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Obrigada pela participação e por estar expondo aqui essa campanha tão importante para o Brasil. Muito obrigada. Eu espero que todos assistam e nos ajudem a conscientizar toda a sociedade sobre esse malefício que é nossas crianças estarem trabalhando e fora da escola. Obrigada. Até uma próxima.